Olá, queridos alunos, nós aqui novamente reunidos, professora Suzana, dando continuidade às nossas dicas para o concurso do Oficial de Justiça do Rio Grande do Sul. E hoje a nossa dica é sobre pleno e especial. Então, nós vamos entender aonde nós temos pleno, aonde nós temos especial, qual é essa diferença, como é que eu faço a diferença Constituição Federal e Constituição Estadual quando a gente está falando de organização, entre a diferença de órgão pleno e órgão especial. Então, vamos acessar novamente o nosso organograma para que a gente então possa mostrar e explicar a diferença dessas duas estruturas. Então, vejamos. Temos aqui toda a nossa estrutura de poder judiciário, tá? E vamos então ver o que nos diz o artigo 93 da Constituição Federal, inciso 11º. Então, a nossa dica de hoje é em relação ao 93, inciso 13º da Constituição Federal, e depois vamos fazer o paralelo em relação à Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Então, 93, inciso 11º nos diz o seguinte: nos tribunais com número superior a 25 julgadores, poderá ser constituído órgão especial com o mínimo de 11 e o máximo de 25 membros para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do Tribunal Pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo Tribunal Pleno. Então, dica de hoje, diferença de pleno e especial. Então, sempre que a gente fala de pleno, a gente está falando da totalidade de membros de um tribunal. Então, no STF, como nós temos 11 ministros, nós temos então o pleno, são os 11 ministros. No TSE, nós temos 7, então o pleno são os 7. No TST, temos 27, então o pleno são os 27. No STJ, nós temos 33, portanto, o pleno é 33. No STM, nós temos 15, portanto, o pleno é 15. E estamos fazendo o concurso aqui para o Tribunal de Justiça no Rio Grande do Sul, portanto, o número definido de desembargadores para um tribunal estadual é a organização estadual, é a lei de organização desse estado que chama, no nosso caso, COG. Código de Organização Judiciária. E o COG, então, vai definir para o Estado do Rio Grande do Sul 170 desembargadores no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, certo? Então, quando estamos falando do nosso Tribunal de Justiça, estamos falando do pleno, falando então de 170 desembargadores. Então, sempre que utilizarmos a expressão pleno, é porque estamos falando da totalidade de membros deste tribunal. Agora vejam, quando o 93, inciso 11º, ele vai organizar a diferença de pleno e especial, ele vai então dizer: nos tribunais com número superior a 25 julgadores, poderá ser constituído órgão especial. Então, primeiro, teremos especial no STF? Não, porque o STF só tem 11 inferior a 25. Teremos especial no TSE? Não, porque é inferior a 25. Teremos órgão especial no TST? Podemos ter, porque tem mais de 25, tem 27. Podemos ter especial no STJ? Sim, porque temos mais de 33. Podemos ter especial no TJ? Sim, porque temos mais de 25, temos 170. Então, a primeira informação, só podemos ter um outro órgão chamado especial se nós tivermos mais de 25 integrantes nessa estrutura. Portanto, aqui aonde podemos ter no TST, no STJ e no TJ. Claro, sempre pensando na nossa prova, não estou trabalhando toda a estrutura do Poder Judiciário, voltado para aquilo que é colocado no nosso edital em termos de organização para o Poder Judiciário no Rio Grande do Sul. Então, esses três podem ter especial. Bom, então, primeiro eu tenho que saber a diferença de pleno e tenho que saber que existe a expressão especial. Só que eu tenho uma outra informação que eu preciso ter conhecimento, que é órgãos fracionados.
Órgãos fracionados são órgãos menores dentro da estrutura de um tribunal, que chamam câmaras, grupos, turmas, ou seja, é uma organização menor, onde aquela quantidade de membros vai estar dividida em organizações menores, certo? Pois bem, então, o especial, ele não é que ele seja um órgão fracionado, ele até é menor, mas ele está, na verdade, fazendo as vezes do pleno, porque é muito difícil reunir 170 desembargadores para tomar as decisões que precisam ser tomadas pela totalidade de membros. É por isso que a Constituição autoriza a criação deste órgão menor, que vai estar, na verdade, substituindo, né, esse órgão como um todo, que é o pleno, pela delegação. Então, em regra, eu não posso ter delegação de função típica. A única exceção é no caso do órgão especial. E aí vejam o que o 93, inciso 11 nos diz. Então, no mínimo, né, só pode ser criado se tiver no mínimo 25 julgadores. E aí, este órgão, ele vai ser constituído no mínimo de 11 e no máximo de 25 membros, certo? Então, tem um número mínimo e tem um número máximo que a legislação pode estabelecer em termos de integrantes para esta organização. Então, entendido isso, vamos então para o artigo 92 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, que nos diz o seguinte: no Tribunal de Justiça será constituído órgão especial com no mínimo 11 e o máximo de 25 membros para exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais de competência do Tribunal Pleno, exceto a eleição dos órgãos dirigentes do Tribunal. Então, vejam, primeira diferença, com base na Constituição Federal, poderá ser criado. Com base na Constituição Estadual, será criado. Então, obrigatoriamente, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, terá o órgão especial, porque temos mais de 25 integrantes. Mas não é a Constituição Estadual que define esse número, é o COG, né? O Código de Organização, que definiu, então, que este número no Rio Grande do Sul será de 25. No mínimo 11, no máximo 25. No Rio Grande do Sul, a lei definiu este órgão, então, especial, como sendo, então, de 25 dos 170 desembargadores que nós temos na estrutura do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Então, vejam, nós vamos depois ver dicas de COG, de regimento interno, nós já estamos fazendo essa relação. E aí nós vamos ver que vai ter uma questão, vai ter lá os órgãos do Tribunal de Justiça. Então, nós vamos chegar lá, vamos ter uma dica sobre isso. E no regimento interno, nós vamos então ter estes dois órgãos como órgãos internos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que é o pleno e o especial, porque nós temos dois órgãos diferentes internamente na estrutura do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, mas não obrigatoriamente em todos os tribunais. Espero que tenham gostado da dica de hoje, que é em relação à diferença de pleno e especial, fazendo paralelo então Constituição Federal e Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, para que a gente possa preparar toda a estrutura para abrir depois, então, as dicas de COG e as dicas de regimento interno. Bom, então, essa era a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra no nosso próximo vídeo com mais dicas em relação ao concurso para o oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Um bom estudo e até o nosso próximo encontro.